pode fazer essas coisas. Tu és o único que pode levantar o doente. Tu és o único que pode abrir a porta da prisão para aqueles que estão presos. Tu és o único que pode arrancar da lama do pecado aquele que está aprisionado nas trevas. Tu és o único que pode trazer esperança aos corações, e reconhecemos isso. Por isso estamos aqui, Senhor. Por isso estamos aqui. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso amado. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração nessa noite, porque nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. As palmas ao único que é digno de receber o louvor, a honra, a glória, Jesus. Tu és o meu auxílio, tua destra me ampara. À sombra de tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem habito, fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. Que o teu povo se alegre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus a quem me apoio, o Deus da minha esperança, o Deus da minha confiança, me salvou. E os meus lábios se encherão do seu louvor. Celebrar as promessas do nosso Deus nessa noite. Aleluia. Tu és o meu auxílio, minha voz sobre as tuas asas eu canto, com júbilo eu canto. Rocha em quem fortaleza que me acolhe, em teu esconderijo eu canto, com júbilo eu canto. Que o teu povo celebre comigo. Estive amargurado e aflito, mas o Deus em quem me apoio, o Deus da minha confiança, o Deus da minha esperança, Ele me salvou. Obrigado, Senhor. E os meus lábios se encheram do seu louvor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará, nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará.
Obrigado pela vitória, ó Deus. Obrigado pela tua fidelidade. Você pode levantar a sua mão em gratidão nesta noite e agradecer a Deus por cada um dos livramentos na sua vida, cada uma das conquistas na sua vida. Talvez pela fé você vai declarar a vitória em alguma situação, em alguma circunstância. Mas Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel a mim. Ele é fiel a você. Mas Ele é fiel ao nome dEle, à palavra dEle, às promessas dEle. Ele é fiel. Ele não é homem para que minta. Por isso, Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós celebramos a tua misericórdia, que se renova a cada dia, a cada dia, a cada dia nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus. Cantem de júbilo ao Deus que livra da morte. Cantem de júbilo ao Deus que é o Pai dos órfãos. Cantem de júbilo ao Deus que é juiz das viúvas. Cantem de júbilo ao Deus que liberta os pobres. Cantem de júbilo ao Deus. Receba a cura nessa noite, em nome de Jesus. Cantem de júbilo, que salva o perdido. Ele salva nessa noite. Cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem, 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 cantem. O júbilo eu canto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se levantará e nos dará vitória. Celebre sua vitória, meu querido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que se renova, mão poderosa sempre se levantará, nos dará vitória. A vitória. Obrigado, Deus. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa sempre se lê. E me dará vitória, cante. E me dará vitória. Aleluia. Aplauda mais forte aquele que levanta a sua cabeça do pó, aquele que é o teu resgatador, o teu restaurador, e nele você pode confiar, nele você pode confiar, nele você pode confiar. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Quantos trouxeram a Bíblia? Por favor, levante bem alto a sua Bíblia. Bem alto, graças a Deus. E há uma declaração, uma oração que temos feito todos os domingos. Vamos fazer essa oração juntos, dizendo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus.
Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, sim, que a Tua palavra alcance o nosso coração nessa noite e que não sejamos mais os mesmos, que ela nos transforme, que o nosso coração esteja escancarado para receber do Senhor. E não permita, ó Pai, que o inimigo nos distraia, não deixe ele roubar a nossa atenção. Deus, não deixa ele nos inquietar, nos atrapalhar, não deixe ele construir fortalezas, sofismas, engano na nossa mente. Pai, no nome de Jesus, pedimos-te, haja no nosso coração, haja na nossa mente, haja nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Precisamos da Tua palavra, é ela que nos edifica, é ela que nos transforma, Senhor. Traga-nos a Tua palavra mais uma vez, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Meus irmãos, nesses últimos meses, todos nós, de uma maneira direta ou indireta, temos ouvido falar sobre o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se você, como eu, celebrou algumas das decisões que foram tomadas ali. Durante anos e anos e anos, víamos uma enxurrada de impunidade no nosso país. E agora, nesse tempo que estamos vivendo, pela primeira vez na história, pessoas que imaginávamos nunca seriam sentenciadas, nunca seriam julgadas, essas pessoas foram julgadas, sentenciadas, e nessa semana elas foram chamadas a entregarem um passaporte para não fugirem do país. E qual é o crime maior por causa do qual essas pessoas estão sendo julgadas? É o crime de corrupção. Corrupção. Desvio de milhões, centenas de milhões de reais para o bolso dessas pessoas. Recursos que foram tirados da educação, da saúde, da alimentação e de tantos outros lugares e que vieram parar no bolso de algumas poucas pessoas. Isso se chama corrupção. E, de fato, muitos brasileiros celebraram essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Muitos imaginaram que não ia acontecer nada. Não é verdade? Depois de tanta história no Brasil, de coisas que iam sendo proteladas, que acabavam em pizza, vai tudo acabar em pizza, não vai dar em nada. De repente, nós começamos a ver uma mudança na história do país. E, de repente, essas pessoas foram a julgamento. E nós celebramos isso. E começamos a ver nisso tudo como que um facho de esperança, rasgando os céus e atingindo o Brasil. E começamos a pensar, o Brasil tem jeito. O Brasil vai mudar. Isso nunca aconteceu antes e está acontecendo agora. Mas, por outro lado, enquanto podemos celebrar essas decisões que foram tomadas e orar para que o Brasil estar no caminho certo e permaneça no caminho certo. Se por um lado celebramos essas decisões do Supremo Tribunal Federal, nós precisamos nos envergonhar com o resultado de uma pesquisa que saiu no dia 5 de novembro de 2012.
uma pesquisa que mostra que a corrupção, ela não está presente apenas nos altos escalões do poder. A corrupção está presente, infelizmente, no dia a dia do brasileiro. Essa pesquisa foi realizada pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. E um promotor de justiça chamado Jairo Cruz Moreira, que é coordenador nacional de uma campanha do Ministério Público, ele disse o seguinte: muitas pessoas não enxergam o desvio privado como corrupção. Elas só levam em conta a corrupção no ambiente público. E ele elencou 10 atitudes que os brasileiros costumam tomar e que, por vezes, eles nem percebem que se trata de corrupção. 10 atitudes que são corrupção, mas que os brasileiros tomam como se tivesse tudo certo, não tivesse problema nenhum. Quais são essas 10? Não dar nota fiscal, isso é corrupção. Não declarar imposto de renda, tentar subornar o guarda para evitar multas, falsificar a carteirinha de estudante para pagar meia no cinema. Isso é triste. Dar ou aceitar troco errado. Às vezes a pessoa até espiritualiza. Puxa vida, olha, Deus está me abençoando, Ele está me dando o troco errado. Deus, obrigado. O sangue de Jesus tem poder na sua vida, meu irmão. Roubar TV a cabo. Fazer gato. Isso é corrupção. Agora uma aqui que é terrível. Furar a fila. Isso é corrupção. Puxa, a pessoa chegou antes, acordou mais cedo e chegou no lugar antes, e você, como se não tivesse sabendo de nada, fica olhando para lá e entra no meio da fila, cara. E finge que conhece a pessoa que está atrás de você. Não, pois é, que legal, eu estava guardando lugar para mim. Comprar produtos falsificados. No trabalho, bater ponto pelo colega. O colega está atrasado, bate o ponto para ele. Falsificar assinaturas. São os adolescentes que devem gostar, né? Se tem algum bilhete para os pais em casa, falsifica a assinatura do pai e da mãe. Devem gostar? Não, o sangue de Jesus tem poder. Não gostem disso não, está errado. E ele diz: aceitar essas pequenas corrupções legitima aceitar as grandes corrupções. Seguindo esse raciocínio, seria algo como um menino que hoje não vê problema em colar na prova, e esse menino vai ser mais propenso a mais para frente subornar um guarda sem achar que isso é corrupção. O problema, meus irmãos, não está primeiramente naquelas que chamamos grandes corrupções. O problema está nas pequenas corrupções, porque elas legitimam as grandes. A palavra de Deus nos diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É só um pouquinho, é só um lapso, é só um esquecimento, é só uma furada de fila. Qual que é o problema? É só aceitar o troco errado. O que tem de mais nisso? É só a falsificar a assinatura. Qual que é o problema? É só comprar um produto falsificado. Qual que é o problema que há nisso? A Bíblia nos diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Só um pouquinho. Um pecadinho, entre aspas, tem poder suficiente para em algum tempo contaminar a pessoa por completo.
A Bíblia sempre tratou com muita força, com muita intensidade, o problema do pecadinho. Porque o pecadinho leva a pecados maiores. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na igreja de Corinto. Olha só, abre a Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Do verso 1 até o verso 8. Antes de lermos esse texto, é importante entendermos um pouco do contexto de Corinto. Quem nascia em Corinto não era corintiano. Isso é importante já entendermos de primeira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então esse é o primeiro esclarecimento da carta. Não tem nada a ver com o corintiano. Algumas pessoas podem ficar resistentes com a carta aos coríntios, pensando, não é de corintiano, não tem nada a ver comigo. Não. A cidade de Corinto ficava numa região muito estratégica para o comércio. Era uma região perto do mar. E em volta dessa cidade havia montanhas muito altas e que dificultavam o comércio. Naquela época, 2000 anos atrás, não existia avião. Naquela época, o comércio era feito ou a pé, ou com o camelo, ou no cavalo, ou de barco. E, portanto, o melhor meio de transporte que podia carregar mais produtos era exatamente o barco, ou os navios. E a cidade de Corinto ficava num lugar estratégico, ficava num lugar onde havia um porto marítimo muito grande. E era um porto que dava para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E, portanto, todas as pessoas que vinham de quaisquer um desses lugares, do norte, do sul, do leste e do oeste, elas tinham que parar em Corinto. E quando elas iam negociar os produtos, fazer o comércio, essas pessoas paravam em Corinto para fazer o comércio. Era mais ou menos como se fosse a China da época. Era um lugar de comércio intenso, um lugar estratégico para o comércio. E, naturalmente, onde tem muito comércio, onde tem muita compra e venda de produto, tem o que mais? Riqueza. Então, a cidade de Corinto se tornou uma cidade riquíssima. Por lá passava o dinheiro, parte do dinheiro do Império Romano. Uma cidade estratégica comercialmente e que, portanto, nessa cidade, por causa do comércio, circulava muita riqueza. Tinha muito dinheiro circulando em Corinto por causa do comércio. E onde tem comércio, onde tem riqueza, isso atrai o quê? Gente. Então via gente de diversos lugares do mundo para morar em Corinto, porque era a terra das oportunidades. Era o lugar onde a gente vai conseguir melhor emprego, é o lugar onde vamos conseguir melhores salários, é o lugar onde vamos conseguir os melhores produtos, é o lugar onde teremos os melhores restaurantes. Era São Paulo da época brasileira. São Paulo brasileiro lá na cidade, lá em Acaia, na Grécia. Todo mundo ia para lá. Todo mundo procurava as oportunidades de Corinto. Cidade rica, cidade próspera, cidade que atraía gente. E cidade que ao atrair gente, atraía especialistas em diversas áreas. Então, quanto mais uma cidade vai crescendo, mais ela precisa de especialistas. Então, por exemplo, na cidade de Corinto, havia excelentes escolas. As pessoas que eram as melhores das suas áreas, elas procuravam ir para Corinto. Tem muita gente, tem dinheiro, então lá eu vou conseguir mais aluno. Então havia diversas escolas em Corinto, gente que queria estudar qualquer tipo de assunto, podia ir para Corinto e encontrava ali em Corinto essa oportunidade de estudar. Havia também em Corinto os jogos, atraía atletas do mundo inteiro, porque em Corinto, por causa da riqueza, começaram a organizar os jogos istmicos. Nós já ouvimos falar das Olimpíadas, não é? As Olimpíadas começaram na Grécia, não é?
a segunda Olimpíada mais forte, mais popular do Império Romano Antigo eram as Olimpíadas de Corinto. Porque onde circulava dinheiro, então vinham os atletas. E os atletas procuravam patrocínio e corriam para serem os melhores. Então haviam os jogos istmicos ali na cidade de Corinto. Gente de todo tipo, de todo lugar, riqueza, conhecimento, atletas. Agora imagina como que ficava o coração dos coríntios diante de toda essa situação da cidade. Vocês acham que o coração deles era um coração assim quebrantado? Ou vocês acham que o coração deles era um coração inchado, orgulhoso? O que vocês acham? Orgulhoso, inchado. Eles se achavam os melhores, eles se achavam os maiores. Era eles e o resto do mundo. Eles tinham um coração extremamente orgulhoso, soberbo, porque eles achavam que eles eram os melhores, eles eram os mais. Aqui nós temos dinheiro, aqui nós temos melhores escolas, aqui nós temos a segunda maior Olimpíada do Império Romano, aqui nós temos comércio excelente, aqui temos gente de todas as culturas, nós somos muito bons. Esse era o problema da igreja de Corinto. Não somente da cidade, mas da igreja. O orgulho, coração inchado, o coração soberbo, prepotente. E Paulo vem tratar dessa questão do orgulho aqui. No versículo 6 do capítulo 5, ele diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? O que Paulo está dizendo aqui? Esse orgulho parece uma coisa pequena, mas é um pecado. E esse pecado começou a contaminar toda a igreja. E esse pecadinho parece pequenininho, mas é um orgulho, não é? Às vezes as pessoas tentam até mudar o nome de orgulho e dizer, não, ele tem uma autoestima muito alta, né? Ele é orgulho, é orgulho. A pessoa que acha que é a melhor, é a maior, não precisa de ninguém, todo mundo é menor do que ela, isso é orgulho. E esse pecado do orgulho entrou dentro da igreja de Corinto e começou a afetá-la como um todo. Sabe o que começou a acontecer nessa igreja? Por causa desse orgulho, versículo 1 de 1 Coríntios 5. Ele diz assim: por toda parte, ou seja, em todos os lugares, não somente dentro da igreja, mas isso já passou as portas da igreja, já chegou em outros lugares, está todo mundo falando, todo mundo comentando o que está acontecendo na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, nem entre aqueles que não conhecem Deus, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? O problema da igreja de Corinto era que o orgulho já havia enchido de tal maneira o coração deles, que os estava levando a outros pecados maiores. E no meio desses pecados, havia um irmão da igreja de Corinto que estava se deitando com aquela que havia sido mulher do pai. Isso não acontecia nem mesmo entre os pagãos. Nem aqueles que não conheciam Deus faziam essas coisas. E a cidade estava toda comentando o que estava acontecendo na igreja. Mas sabe o que esses irmãos faziam acerca desse pecado? Nada. Não faziam absolutamente nada. E sabe onde começou tudo para que se chegasse nessa situação tão trágica? Começou com orgulho. Um pecadinho de nada. Uma coisinha tão pequena. Um pecadinho pequenininho. E que acabou por contaminar a todos. É uma corrupçãozinha de nada.
só uma furadinha de fila, porque eu estou com pressa. Estou furando fila. Mas qual que é o problema? O problema é que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Um pouquinho só. É uma furadinha de fila que vai legitimar lá na frente um suborno a um guarda, que vai legitimar lá na frente o desvio de milhões. Começa assim pequenininho, é um pecadinho, é o comprar um produto falsificado, é comprar CD pirata, baixar filmes pela internet, que eu não deveria baixar, porque tem direitos autorais. Mas qual que é o problema nisso? O problema é que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A situação de corrupção no Brasil, essa grande corrupção, não pensemos nós, e começou grande. Não! Começou pequenininha. Um pouquinho de fermento. Aquela mentirinha que uma pessoa conta para o filho, e que imagina que não tem problema nenhum, é um pouquinho de fermento que é necessário para contaminar a vida do filho por completo, e a partir da vida do filho, dos outros irmãos, e dos outros irmãos da família toda, e da família toda de outras famílias, e de outras famílias do bairro e da sociedade de um país. Começa pequeno. Aqui na igreja de Corinto foi um pecadinho de orgulho, e que levou a igreja a viver uma situação que não existia nem mesmo entre aqueles que não conheciam a Deus. Gente de fora da igreja apontava o dedo para a igreja e dizia: ser crente para ser igual a esses aí? Eu não. De jeito nenhum. E tudo começou com orgulho. Um pouquinho de fermento. Um pouquinho. Um pecadinho. Puxa, falsificar a carteirinha de estudante, eu vou pagar meia no cinema, eu vou pagar meia no Mineirão, cara. Eu vou pagar meia, cara. Puxa, que mal faz isso? Um pouquinho de fermento, só um pouquinho, leveda a massa toda. E a palavra de Deus é taxativa. Paulo diz no versículo 7, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, a nossa Páscoa foi sacrificado. O que Paulo está dizendo? Uma vez que vocês foram salvos, uma vez que vocês foram transformados por Jesus, por que vocês ainda permitem que esse fermento velho exista em vocês? Por que vocês continuam vivendo como se não fossem salvos? Por que vocês continuam vivendo como se Jesus não os tivesse alcançado? Por que vocês continuam vivendo como viviam antes? Por que vocês continuam com a mesma prática que tinham antes de se converterem? Vocês não podem. Vocês experimentaram a salvação. Vocês é que têm que se livrar do velho fermento. Não é Deus que vai arrancar isso de vocês. Vocês é que precisam se livrar disso, parar de tentar corromper o outro, parar de se acharem melhores do que o outro, parar de se compararem com os outros, parar de diminuírem os outros, parar de serem levados pelo orgulho. Um pouquinho de fermento, só um pouquinho. Leveda a massa toda. A pergunta de Paulo,
que ele fez por esses irmãos da igreja de Corinto, que ele faz para mim e para você hoje, é essa: como é que nós podemos continuar vivendo com o velho fermento, princípios da velha vida, se nós fomos alcançados por Jesus? A corrupção não é condizente com a fé cristã. A corrupção não é condizente com o cristão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São opostos. O furar-fila não tem nada a ver com ser crente. O furar-fila é prática do não crente, do velho fermento, da vida antiga, da vida sem Deus. O não dar nota fiscal, a mesma coisa. O dar ou receber troco errado é a mesma coisa. Roubar TV a cabo é a mesma coisa. É coisa do velho fermento, da vida antiga, que não tem nada a ver com a vida daqueles que nasceram de novo em Jesus. Aqueles que nasceram de novo em Jesus precisam mudar. Não podem viver a vida velha. Não podem continuar praticando o que praticavam no passado. Não podem. Um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Só um pouquinho contamina tudo. O Brasil ainda está como está, porque infelizmente muitos estão vivendo como esses estavam vivendo na igreja de Corinto. Haviam experimentado o novo nascimento, mas continuavam vivendo a vida influenciados pelo velho fermento. E perguntam: por que minha vida não dá certo? Por que nada vai para frente? Por que eu só tenho problema? Eu já recebi Jesus. Agora você já sabe por que você deve estar experimentando tanto problema na sua caminhada. O velho fermento, tomando conta da massa inteira. E afetando não somente você, porque aqui não afetou somente um, afetou toda uma igreja. Afetou a vida de irmãos que viviam juntos. Afetou famílias inteiras. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa. E Deus é um Deus festivo, a igreja é um lugar de celebração. E somos convidados a celebrar a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. O que deve marcar a nossa vida, a nossa caminhada, cada dia, nossa caminhada de celebração, nossa caminhada de júbilo, nossa caminhada de festa, é a sinceridade e a verdade. Isso é marca de Cristo na vida de uma pessoa, a sinceridade e a verdade. Muitas pessoas fazem festa porque ganharam um troco errado e começam a celebrar: uau, ele me deu um troco errado, agora eu tenho um dinheiro a mais. Uau, mas ele é muito bobo, olha só o que aconteceu. A Bíblia diz: não celebrem festa com esse fermento. Não tem que celebrar festa quando movido por esse fermento de maldade, de perversidade, esse fermento velho. Não! Temos que festejar sim. Temos que celebrar sim, mas movidos, levados pela sinceridade e pela verdade. Porque um pouquinho de fermento, só um pouquinho, leveda a massa toda. Uma corrupçãozinha contamina tudo. E essa contaminação pode ser tão terrível, meus irmãos, tão terrível, que a pessoa pode vir até mesmo a perder Deus. O autor aos Hebreus capítulo 3,
versículo 13, nos faz saber como que o fermento, um pouquinho só, pode fazer um estrago eterno na vida de uma pessoa. E é interessante, porque o versículo 12 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. 3,12. Esse se afaste do Deus vivo, a palavra aqui no grego é a palavra apostasia. Apostasia. Então, o autor aos Hebreus está falando de pessoas que um dia conheceram a Deus, que experimentaram as coisas de Deus, mas que no decorrer da caminhada tiveram o coração endurecido e apostataram. Ao contrário, versículo 13: encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Há pessoas que podem ser endurecidas pelo engano do pecado. E aqui o autor aos Hebreus fala da perversidade do pecado, ou da pecaminosidade do pecado, do quão terrível é o pecado. E o poder do pecado é o engano. O pecado usa o engano para endurecer os corações. É um pouquinho de fermento. Ele começa a levar a pessoa a fazer raciocínios, a racionalizar com erro. E assim tenta enganar a pessoa. O engano é a pior coisa que existe, porque o engano parece verdade. Não é verdade? O engano tem aparência de verdade. A pior mentira que existe é a mentira que vem vestida de engano, porque ela tem aparência de ser verdade. E o pecado tem esse poder. Ele usa do engano. Então ele leva a pessoa a imaginar que aquilo que ela está fazendo é certo. Ele reveste a mentira de verdade. Ele coloca uma roupa de verdade na mentira, de tal maneira que a pessoa começa a achar que ela está certa. Puxa, qual que é o problema de furar fila? Todo mundo fura. Então não estou fazendo nada de errado, eu estou fazendo o que todo mundo faz. Qual que é o problema de comprar os produtos falsificados? Puxa, é mais barato. E eu não tenho dinheiro para comprar o verdadeiro. O engano do pecado leva a essas racionalizações. Puxa, mas a multa é tão cara, eu não posso pagar essa multa. Se eu der lá um dinheiro para o guarda, fica melhor. E afinal de contas, eu estou precisando desse dinheiro para pagar outras contas. O engano, a racionalização. Esse é o poder do pecado. Ele é tão terrível, ele é tão terrível, tão terrível. Eu poderia até usar a palavra tão desgraçado, que ele usa o engano. Ele reveste a mentira de uma aparência de verdade para alcançar o coração dos crentes. Um pouquinho de fermento, só um pouquinho, contamina tudo. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Por quê? Porque é muito fácil uma pessoa ser iludida pelo engano do pecado se ela está sozinha. Mas se tem alguém do lado dela, esse alguém pode dizer assim: pô, mas você vai fazer isso? Puxa, você tem certeza? Está errado. E esse um pode dizer: bom, mas você é chato demais, cara, o que é isso? Não é que eu sou chato, eu quero ser certo, eu quero ser verdadeiro, eu quero te ajudar. Ah, não dá para andar mais com você, não. E essa pessoa que vai sendo iludida pelo engano do pecado, ela começa a se isolar da igreja, ela começa a se isolar dos outros irmãos, começa a se afastar.
para ficar sozinha. Imagina que está fazendo algo maravilhoso, tirando uma vantagem tremenda. Só que o que ela não percebe é que o pecado começou a encontrar espaço no coração dela, a endurecer o coração dela, a enganá-la. Um pouquinho de fermento, um pouquinho, estraga, leveda a massa toda. E aí, quando essa pessoa sai da igreja, sai da comunhão, ela começa a racionalizar também. O pecado a leva a racionalizações. Ah, mas lá naquela igreja também tem um tanto de gente que erra. Eu fiquei olhando para o homem, eu caí. E não pode olhar para o homem, porque o outro fez isso, aquilo. O pecado a leva a essas racionalizações. Porque o pecado sabe que a comunhão pode trazer a essa pessoa a consciência, a lucidez. O outro pode dizer para essa pessoa, você está errado. E aqui é interessante que o autor aos Hebreus, ele personaliza o pecado, parece uma pessoa. Ele diz o engano do pecado. É como se o pecado de fato fosse uma pessoa que estivesse seduzindo essa terceira, dizendo, olha, está certo, vai embora, vai ficar no meio desse povo. O que é isso? Esse povo é muito chato. Vai lançando essas sementes, esses sussurros no ouvido da pessoa, procurando um espaço até endurecer o coração desse crente. E o final é a apostasia. Porque a caminhada com Cristo não é a caminhada de um momento. Puxa, eu estou com Cristo, então está tudo resolvido. Não, o autor aos Hebreus nos mostra alguma coisa diferente. Ele diz, olha, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, ou seja, não fuja das pessoas, não deixe de congregar, não fuja da igreja, não se separe dos irmãos, esteja com eles durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, para que vocês se ajudem uns aos outros, para que ninguém se perca estando sozinho, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Necessariamente a caminhada do crente, daquele que é crente, é uma caminhada de perseverança até o fim. Crente é aquele que é crente até o fim. Crente é aquele que permanece firme até o fim. Crente é aquele que permanece com Deus até o fim. É a perseverança na caminhada. Não, eu tive um momento, um encontro com Deus, eu acho que está tudo bem, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser da minha vida agora. Não! Engano! Até o fim. E por isso que a Bíblia é tão radical com um pouquinho de fermento. Porque um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Olha, a Bíblia é tão radical, que o apóstolo Paulo, certa ocasião, ao perceber um pouquinho de fermento na igreja dos Gálatas, ele escreveu algo assim de pura ira santa. Quando ele percebeu, o fermento está entrando. Quando o fermento entra, o apóstolo tem que se tomar uma atitude para cortar ele de uma vez. Tem que ser radical. Você quer ver como Paulo foi radical? Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Temos que ser radical com um pouquinho de fermento. Temos que ser radical contra a corrupçãozinha. Temos que ser radicais com um pecadozinho. Temos que ser radicais. Senão, um pouquinho de fermento leveda a massa toda, destrói tudo e todos. O pecado é terrível. Aqui na igreja da Galácia aconteceu o seguinte: Paulo pregou nessa igreja, anunciou Jesus para essas pessoas se converteram, estavam vivendo uma vida maravilhosa, e aí Paulo era um missionário itinerante. Paulo saiu lá da Galácia e foi para outros lugares. Quando Paulo saiu, vieram algumas pessoas na igreja da Galácia
trazendo alguns ensinamentos totalmente errados. Paulo havia dito para aquelas pessoas: vocês são salvos pela graça mediante a fé. A salvação vem de Deus. Vieram algumas pessoas para dizer: não, a salvação não vem de Deus, a salvação vem do homem. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você se circuncidar, se você guardar o sábado, se você guardar esses alimentos, aí sim que você vai ser salvo. Jesus é maravilhoso, é muito bom, mas Jesus não te salva não. O que salva é você circuncidar-se. O que salva é você fazer isso, isso e aquilo. Paulo ficou irado. Que negócio que é esse? Como que eles estão acrescentando alguma coisa a Jesus? É Jesus que salva e nada mais. Paulo ficou irado. E olha só o que ele escreveu. 5:7. Ele diz assim: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Essa persuasão, esse falar dessas pessoas, não provém de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha, eu estou convencido no Senhor, de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, ele sofrerá condenação. Irmãos, se eu ainda estou pregando a circuncisão, porque ainda continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Versículo 12, olha a radicalidade de Paulo quanto à questão do fermento. Ele diz assim: quanto a estes que os perturbam, quem dera que se castrassem. Paulo radical. Porque a circuncisão é um corte de uma pelinha no órgão masculino, e a pessoa ia cortar, e Paulo diz: quem dera que nesse momento em que ele for circuncidar, ele dá uma trebina na mão e corta tudo. Quem dera. Olha só, a oração é radical, porque ele sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele sabe que uma coisinha pequenininha pode parecer insignificante, mas essa coisinha pequenininha pode destruir não somente uma pessoa, mas famílias inteiras. Não pode se tampar o sol com a peneira, fechar os olhos, imaginar que está tudo bem, que não tem nada a ver. Qual que é o problema? Não! Um pouquinho de fermento, só um pouquinho, uma corrupçãozinha que for, destrói tudo. E se hoje vivemos essa situação no Brasil, vivemos porque o brasileiro tem usado do jeitinho brasileiro de maneira errada. Infelizmente isso acontece até mesmo com crentes que nasceram de novo, mas vivem movidos pelo velho fermento. Nós precisamos lançar fora o velho fermento, irmãos. Precisamos mudar a nossa vida. Precisamos ser radicais contra o pecado, como vimos que Paulo foi radical contra esse pecado. Não podemos ser condizentes, não podemos fechar os olhos, não podemos imaginar que não tem nada a ver, não podemos racionalizar, não podemos nos deixar levar pelo engano do pecado, não podemos. Porque se fizermos assim, vamos colocar em risco a nossa vida, a vida das pessoas à nossa volta, a vida da nossa cidade, da nossa nação, vamos colocar em risco tudo o que mais amamos. Não podemos ser coniventes, não podemos aceitar essas práticas, não podemos aceitar o velho fermento na nossa vida, não podemos. A nossa vida, a vida da nossa família, da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso Brasil, está em jogo. E depende só de nós. Depende somente de mim e de você, de começarmos a viver a vida que Jesus tem para nós, de lançarmos fora o velho fermento e vivermos uma vida em sinceridade e verdade. Ah, mas o outro está ganhando. Ele está ganhando agora, mas vai perder tudo. Porque esse dinheiro, esse recurso, essa vantagem adquirida de maneira ilícita, errada,
vai trazer a condenação e destruição. Não traz bênção. É mentira. Isso faz parte do engano do pecado. Quantos querem um Brasil melhor? Quantos querem? Para nós e para os nossos filhos. Um Brasil mais justo, mais igual, mais verdadeiro. Quantos querem estradas melhores? Puxa vida, quem pega a estrada para dirigir, o sangue de Jesus tem poder. Como as estradas são perigosas. E não é porque não existem recursos, é porque esses recursos são desviados. Quantos queremos hospitais melhores, escolas melhores, oportunidades melhores? Isso começa não com mudanças primeiramente na mais alta esfera. Isso começa com mudanças aqui, na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Porque um pouquinho de fermento, só um pouquinho, levé da massa toda. Voltando à primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu queria ler esse texto para concluir, apenas ler. Capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Nós já somos massa nova e sem fermento. Podemos nos livrar do fermento velho. O Espírito Santo de Deus está em nós e nos dá força para nos livrarmos do fermento velho. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado e hoje celebraremos a ceia, nos lembrando do que Jesus fez por nós. Ele já morreu por nós, para que morramos para o pecado, para que nos livremos do velho fermento. Por isso, meus irmãos, nessa noite e a partir dessa noite, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas celebremos a festa com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. E vivamos vida nova, e vivamos vidas cheios da alegria do Senhor, que é a nossa força, mas que vivamos essa vida embasados na sinceridade, na verdade, no fruto do Espírito Santo, e vejamos não somente a nossa vida transformada, mas a nossa casa mudada, e a nossa nação transformada para a glória do Senhor. Isso começa em mim e começa em você, com atitudes pequenas. Celebremos festa, sim. Celebremos festa. Tenhamos alegria, sim. Mas em cima de princípios bíblicos, para a glória do Senhor, para o nosso bem e para o bem da nossa nação. É tempo de festa. Mas festa com salgadinho e o docinho comprados de maneira correta. Vamos ficar em pé, irmãos. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E que você pudesse gastar esses poucos minutos para pensar na sua vida. Feche os seus olhos, agora é só você e Deus. Você e o Senhor. Você ouviu a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero que você pense na sua vida, nas práticas da sua vida. E se você percebe que você tem sido enganado pelo pecado, racionalizado com o pecado, e sido corrompido pelo pecado, então é tempo de pedir perdão. É tempo de pedir perdão. É tempo de pedir, Deus, eu quero me livrar desse velho fermento. Deus, eu quero viver uma vida nova, sem fermento. Porque é isso que o Senhor quer de mim, esse é o poder que o Senhor me dá. No Espírito Santo para viver vida nova. Eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Mas sim, você jamais conseguirá fazer isso se Jesus não tiver entrado no seu coração.
ou se Jesus não for o Senhor da sua vida, se você não se entregar completamente a Ele, eu quero lhe dar a oportunidade de, nesse momento, se entregar ao Senhor, para que tudo comece a ser diferente na sua vida. Talvez você um dia conheceu a Deus, mas se afastou dos caminhos dele. Está longe. E Deus o trouxe à igreja nessa noite. E você ouviu essa palavra de encorajamento, dizendo: é possível sair desse lugar. Sim, é possível. O Senhor tem mão forte e poderosa para arrancá-lo daí de onde você está. E fazer tudo novo, tudo novo. Então, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, agora, ou se reconciliar com Jesus, você que está afastado, agora, eu quero orar por você, para que isso aconteça na sua vida no nome de Jesus. Então aí no seu lugar, você que toma essa decisão hoje, eu quero convidá-lo a levantar uma de suas mãos bem alto para que eu possa ver. Você que quer entregar a vida a Jesus ou se reconciliar com Ele, Deus abençoe, faça isso, levante sem constrangimento, levante a sua mão. Você que, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É tempo de mudança, é tempo de Deus na sua vida, mas você precisa dar esse passo, você precisa dar esse passo. Deus abençoe, Deus abençoe. Não deixe o inimigo te enganar, dizendo: não precisa, não precisa. Não deixe ele te enganar, não deixe ele te enganar. É tempo de mudança, é tempo de Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É tempo de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Tempo em que cadeias estão sendo quebradas e o Espírito Santo está vindo. Deus abençoe. Agora eu quero fazer um convite a você, você que levantou a sua mão, sem constrangimento algum. Quero convidá-lo a pegar as coisas que estão no banco e a vir até o altar. Venha até o altar, aqui consagrar a sua vida a Deus, entregar a sua vida ao Senhor. Queria chamar, enquanto os irmãos estão vindo, que os diáconos já pudessem vir receber os elementos da ceia das mãos dos pastores. E você que levantou a sua mão, venha, venha, venha no nome de Jesus. É tempo de Deus, é tempo de Deus na sua vida, tempo de Deus. Venha, venha, saia do seu lugar e venha no nome de Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh Deus, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti.
posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso, oh como eu preciso, oh como eu preciso, distante de ti, Senhor, não posso viver. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, a tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Eu preciso de ti, distante de ti, Senhor. Não vale a pena existir, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso, oh como eu preciso, oh como eu preciso, distante de ti, Senhor. Não vale a pena, não vale a pena estar aqui. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso, eu preciso. Os diáconos podem começar a distribuição dos elementos da ceia. E à medida que você for recebendo, por favor, você pode se assentar no seu lugar. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Foi sacrificado para vivermos vida nova. Não para vivermos de acordo com o velho fermento, mas vivermos sim segundo o poder do Espírito. E a ceia fala sobre isso. Nos lembra da nova vida que recebemos em Jesus. Essa vida maravilhosa. Essa vida que o Senhor nos deu a partir da cruz do Calvário. A cruz, bendita cruz, o lugar onde tudo começou, onde tudo começou. E a palavra de Deus diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pela morte do Senhor, nós recebemos vida.
pela morte na cruz. E recebemos vida, sim, porque Jesus não permaneceu morto. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. E nós vamos celebrar a ceia até que o Senhor venha. E quando o Senhor vier, nós não mais celebraremos a ceia como celebramos aqui. Não mais. Nós celebraremos as bodas do Cordeiro. Estaremos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar o nome de Jesus, o nosso amado. Jesus, Jesus, morreu por mim. Vamos. Jesus, diga esse nome. Por amor vieste aqui pra morrer na cruz por mim, por minha culpa se entregar, mas com poder ressuscitar. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, vivo estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, e pra trazer ao mundo a luz, pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Tu és o Senhor. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. E a ordem do Senhor é: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são.
pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, pela nova vida que temos em Jesus, pela vida no poder do Espírito Santo. Te bendizemos, Senhor, e te agradecemos por esse momento de lembrança, em que celebramos a morte de Jesus, até a volta de Jesus. Obrigado, Senhor, te agradecemos em teu nome. Juntos, comamos do pão e bebamos do cálice. Levante o seu cálice. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, e Ele está vivo, Ele reina, Ele reina, Ele reina. Sim, Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus. Mais uma vez, és mais forte, és mais forte, és mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Pai, oramos por essas pessoas que vieram aqui à frente, que elas experimentem a nova vida em Jesus. Por isso estendemos as nossas mãos sobre elas, e como igreja do Senhor, no nome de Jesus, ministramos a vida dessas pessoas, ministramos a paz, ministramos a alegria, a esperança, um novo começo no nome de Jesus. Sim, que grilhões sejam quebrados, e que essas pessoas a partir de agora vivam a liberdade no poder do Espírito Santo. Que seja assim, ó Deus, e assim oramos por essas pessoas, no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que vieram aqui à frente, a Bíblia nos chama a nos encorajarmos uns aos outros, a jamais estarmos sozinhos. E vocês não estarão sozinhos. A família de Deus recebe vocês. Eu quero que você conheça parte da família de Deus. Eu vou contar até 3, e no 3 eu vou pedir a você que se vire para você conhecer parte dessa família. Vamos todos juntos contar? 1, 2, 3. Vire, por favor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande
família de Deus. Glória ao Senhor.